Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o analfabetismo funcional dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E também vou falar sobre esta idolatria da direita pela polícia. O professor Olavo de Carvalho, ele é um crítico da educação brasileira. Quem acompanha seus livros, quem leu o livro O Imbecil Coletivo, sabe disso. Também o livro O Mínimo que se Precisa Saber para Não Ser um Idiota, né? Então, ele critica muito a educação, o método socioconstrutivista, que, segundo, né, isso aí é comprovado, ele é um método que rebaixa as pessoas, rebaixa o nível de educação das pessoas, o nível de capacidade cognitiva, o nível de instrução das pessoas. O brasileiro, ele está se tornando um analfabeto funcional, e as provas do PISA, as provas de educação, de matemática, de português comprovam, né? O Brasil sempre tira os últimos lugares, né? Ele está acima apenas da Zâmbia, de Serra Leoa, de países assim. O analfabeto funcional, ele é aquele que ele lê, mas ele não consegue entender o sentido das palavras, ele não consegue entender o texto, ele não é um tipo de analfabetismo nesse sentido, né? Ele consegue ler, mas ele não entende. Ele não entende o sentido das palavras, não entende o texto, não entende o contexto, ou seja, ele interpreta tudo errado. E este é o nível, né, da nossa educação de Paulo Freire, nossa educação socioconstrutivista. Isso aí são as marcas notórias desta educação, que está mais pautada na ideologia, né, mais pautada do que no aprendizado. A prova é o senhor ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Ele fala, quer ver o exemplo? Ele fala que as instituições, que esta questão das fake news está desrespeitando as instituições democráticas. Vejam só, o que é uma instituição democrática? Uma instituição democrática, como o professor Olavo fala, é uma instituição que respeita a vontade do povo, né? Que se coaduna com a vontade popular. A partir do momento que essa instituição ela não se coaduna com a vontade popular, que ela não está de acordo com a vontade popular representada nas leis, na Constituição Federal, essa instituição ela não é democrática. Vejam, a democracia para esses sujeitos, vejam o nível de analfabetismo desses sujeitos, são ministros. Eles dizem que nós estamos desrespeitando as instituições democráticas, né? Eles são a democracia, não somos nós. A democracia não é o povo, não é a vontade popular. A democracia são eles. A partir do momento que as instituições elas não respeitam, né, a vontade popular representada nas leis, elas não são mais democráticas. Mas isso aí é o óbvio. Quer dizer, tu vê o nível, aí tu já vê o nível do analfabetismo funcional, né? De pessoas, nós estamos falando de pessoas aqui graduadas, da elite. Imagina o povão. Então, amigos, isto é uma pequena amostra do nível da nossa elite intelectual. Eu não preciso nem dizer do nível do jornalismo. O Olavo de Carvalho, ele mostra muito bem. É um caso gravíssimo. Nós estamos num nível de pessoas completamente imbecilizadas, de pessoas completamente analfabetas. Elas não sabem nem interpretar. E tu imagina só, tu dá poder para pessoas assim.
É um absurdo. O segundo ponto que eu quero colocar é que eu sempre fui um crítico da idolatria da direita referente à polícia. A direita sempre idolatrou a polícia, né? Vejam, o serviço de polícia, né, é muito importante, é fundamental em uma sociedade. Eu não estou aqui criticando o poder de polícia, o serviço da polícia, né, de prender bandidos. Eu não estou aqui criticando isto. Eu estou criticando essa polícia que nós estamos vendo hoje, e hoje está comprovado, essa polícia a serviço de prefeitos e governadores que prendem cidadãos de bem, né, que usam da força e do aparato estatal para prender as pessoas, para cercear as liberdades. Essa polícia, ela é uma polícia que ela extrapola. Recentemente nós tivemos um mandado de busca e apreensão, 29 mandados de busca e apreensão contra pessoas que não sabiam nem o que estavam sendo acusados. Então, assim, a minha crítica, eu sempre critiquei a idolatria que a direita faz da polícia. Por quê? Porque, amigos, prestem atenção. Um conservador, tá? Ele segue uma linha filosófica baseada no direito natural, numa linha tomista, ou uma linha aristotélica tomista, perdão. Ela segue uma linha filosófica que respeita os valores cristãos, né? A moral cristã. O cristianismo, ele é uma cultura, né? Nós temos toda uma construção, nós temos aí uma construção filosófica e cultural, né, cristã. Nós temos também o estatuto lá da igreja, referente à lei social da igreja, né, que trata das relações entre empregadores e empregados, né? Então nós temos toda uma base filosófica e moral, né? Com a chegada do iluminismo, né, e com o advento da Revolução Francesa, nós tivemos aí toda essa quebra deste modelo filosófico e passamos a adotar o cientificismo, né? O cientificismo, ele cria um dogma através da razão, da ciência, né? A questão da metafísica, a questão da religião é simplesmente relegada em segundo plano, de filosofia também é relegada em segundo plano, né? E simplesmente a ciência, ela virou um dogma. Os religiosos, as pessoas que têm uma opinião teológica, filosófica e metafísica, elas não devem ser ouvidas, né? A ciência, ela se tornou o novo Deus. E essas pessoas, esses iluministas, que elas criticavam, por exemplo, o poder absolutista dos monarcas de outrora, que se viam investidos num poder de Deus, no poder divino, eles quiseram substituir este modelo pelo modelo da legalidade, democracia e liberdade, os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós trocamos este Deus, né, esse modelo, esse paradigma Deus, as leis, pelo Estado. Hoje em dia, as nossas leis, elas não seguem mais uma moral cristã. Elas não seguem mais, elas seguem uma moral de ocasião, uma política de ocasião determinada pelo Estado. Então, o que houve apenas foi uma troca de Deus. Nós trocamos o Deus, né, da Bíblia
pelo Deus-Estado. E este Deus-Estado, representado pelo cientificismo, né, influenciou o positivismo, né, de Augusto Comte. E o positivismo, ele contaminou não só a economia, como contaminou o direito. Então, o direito, as leis, elas são a fonte de toda a verdade da moral. Não é mais a verdade objetiva cristã, não é mais a moral cristã, não é mais uma verdade trazida por Deus, pela igreja, formada pela igreja, pela filosofia aristotélica tomista. Mas sim o positivismo de Augusto Comte. O próprio Olavo fala que as duas piores desgraças que nós tivemos que temos aqui no Brasil é o marxismo e o positivismo. Então, tudo aquilo que vem das leis é a verdade, né? Então, esses técnicos iriam governar através do Estado, iriam governar e iriam orientar a nossa moral, as relações humanas. Essa é a visão positivista. O que eu quero dizer é que a polícia, ela segue esta visão positivista. Ela não segue uma visão, a partir do momento que o cidadão ingressa na polícia, ele obedece leis emanadas de políticos, de burocratas estatais, leis que não se coadunam com a cultura, com a moral de um povo que é predominantemente conservadora e cristã. É isso que precisa ficar bem claro. São leis emanadas por políticos, muitas vezes mal intencionados. Este é o paradigma, né? O paradigma é que esses burocratas, esses técnicos, eles substituem toda uma tradição cristã, filosófica e cultural, né? Então, eu sempre critiquei essa idolatria que a direita faz da polícia, porque a nossa polícia, vejam, o serviço de polícia é muito importante, é um serviço fundamental para prender criminosos, para punir criminosos, né? Mas essa polícia, a serviço dessa burocracia estatal, né, desta idolatria do Estado, que hoje em dia nós trocamos, na verdade, a idolatria a Jesus, a Deus, pela idolatria do Estado. Este foi o legado da Revolução Francesa. Então a polícia, ela segue, né, esta idolatria à burocracia estatal. É por isso que nós tivemos depois da Revolução Francesa, do Iluminismo, nós tivemos toda uma tirania estatal. Não é coincidência que nós tivemos verdadeiras tiranias estatais, verdadeiros regimes totalitários. E este é o legado, esta é a consequência, né, de toda essa mudança filosófica e cultural para o cientificismo e para o positivismo. Não é à toa que nós tivemos o comunismo, que nós tivemos o nazismo, que são doutrinas materialistas e cientificistas, e que seguem o positivismo também. Então, qual a diferença de um policial que cumpre ordens, né, emanadas de burocratas mal intencionados, de um soldado nazista que cumpria as ordens do Führer, de um soldado comunista que cumpria as ordens de Stalin? Qual a diferença? Não existe diferença nenhuma, né? Os dois estão cumprindo leis, soldados nazistas e comunistas também estavam apenas cumprindo ordens que eles achavam que era o certo. Né? Por quê? Porque toda essa base moral e cultural trazida por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, pela tradição cristã, foi destruída. Esse legado civilizacional foi destruído.
E a consequência da destruição dos valores da nossa sociedade ocidental é a tirania estatal. Simples. Foi a igreja, o cristianismo que trouxe a liberdade, trouxe todo o conceito de direito natural, né? Através da verdade objetiva, uma moral objetiva trazida por Jesus Cristo. E isto tudo está sendo destruído. E nós vamos ter a tirania estatal. Não é algo estranho, uma coincidência demais, que cada vez que nos afastamos dessa moral objetiva, né, cada vez que nós destruímos os pilares da civilização, mais nós se aproximamos de uma tirania estatal? Não, é a consequência lógica desse pensamento cientificista, positivista, né, e materialista. Um abraço, amigo.